professora Nira de português, o que a gente pode falar aqui sobre o seu projeto especificamente? Porque a gente pode observar aqui que são várias matérias aqui. História, português e geografia. Mas fala do seu informática. trabalho. Informática também, né? Fala do seu trabalho especificamente. Bom, digamos assim, meu trabalho específico foi juntamente com a professora Carla, no caso das histórias em quadrinhos, né? Então, as histórias em quadrinhos, o trabalho em português, aliás, primeiramente em história, ela, a professora, leu com os alunos este livro, História do Brasil, em quadrinhos. Então, em sala de aula, cada aluno ficou com um exemplar, foi feita a leitura. Nas aulas de português, eles também leram outras histórias em quadrinhos, perceberam como que é a formatação de uma história em quadrinhos, os tipos de balões, aprenderam também a fazer os desenhos, como a questão dos olhos, da boca, isso tudo foi trabalhado com eles. Então foi feita a produção de textos. Primeiramente eles fizeram um roteiro. Você quer ver? Meu sonho, informar e exercer a profissão. Mostre-nos algum aí. Então, veja só, como por exemplo esse daqui. Primeiramente, os alunos fizeram um roteiro da história em quadrinhos, de como que ela ficaria. Então, eles tinham que colocar nos balões o que estaria escrito, e a orientação foi que fizesse margens de 1 centímetro em volta, que fosse também sobre o que aconteceu com os escravos após a independência do Brasil. Então, essa era a proposta que eles tinham que obedecer. Depois de feito o roteiro, eles passaram o roteiro a limpo. Então veja aqui no caso como que era e como que ficou, tá? E ao passar a limpo, eles poderiam modificar as falas, eles poderiam mudar a escrita, porque a ideia era revisar os textos, revisar os desenhos. Os melhores autores fazem isso. Professora. Então, esse da história em quadrinhos. Sim, essa história tem uma participação, por exemplo, em geografia? Não, em geografia, não. Mas teve na informática, as revistas. As revistas, a ideia é que eles utilizassem a sala 7A e 7B. Podemos mostrar algum aqui? Isso. Como por exemplo, maioridade penal. Então aqui o grupo fez sobre este assunto, maioridade penal, pesquisou o assunto na sala de informática, em jornais, revistas que foram disponibilizados para eles. Então, como a capa da revista foi feita na sala de informática, colheu-se imagens no PowerPoint com a professora Mariana, e aqui tem uma breve ideia do que vem na revista. Eles fizeram o índice foi feito... É manual? Manual. Então o restante foi totalmente manual. Ah, totalmente manual, sim. As pesquisas da informática. Então fizeram o índice com os itens trabalhados. Então, no caso, a apresentação, cada aluno teve que fazer a sua apresentação. Então, quem eu sou, um pouquinho da vida escolar, a vida em família. Cada aluno do grupo fez essa apresentação. A orientação é que eles fizessem sempre margem de 1 centímetro, utilizasse letra tipo bastão para ficar mais fácil as pessoas lerem. Então teve vários gêneros trabalhados, como resenha de livros, resenhas de filmes. Então tudo foi sendo colocado. Isso foi sendo feito pouco a pouco na sala de aula. Sim. Então tinha que ter curiosidades, uma pessoa famosa que eles gostariam de fazer uma reportagem. No caso aqui, né, Cazuza e Frei Damião foram os que encontraram, que eles quiseram. Então, maioridade penal, a reportagem, poema visual, os poemas visuais deles, tudo voltado ao tema, no caso, maioridade penal foi o assunto. A poesia concreta, não é isso? Poesia é chamada de poesia concreta ou poesia visual, né? Poema visual. Tudo bem, poesia concreta. Por isso que não poesia também. Poesias, então poemas sobre o assunto, crônicas sobre o assunto. Então tudo voltado para o assunto dos grupos. Os temas, tanto da 7A como 7B, foram os mesmos.
o problema do lixo na cidade de São Paulo, a questão do terrorismo, que eram notícias da época. Então trabalharam os gêneros notícia, o que estava acontecendo na época, e fazer uma reportagem sobre esse assunto. E ainda haverá a finalização, que será a exposição oral destes assuntos, tanto da sétima A quanto da sétima B. O que a senhora acha? O que a senhora acha que o quadrinho provoca na vida do aluno, diferentemente do que um livro provocaria? Olha, a história em quadrinhos, ela provoca no aluno a vontade de ler a obra, outras obras, e o incentivo à leitura. Por exemplo, existem as adaptações dos clássicos. Né? Tem, por exemplo, a Alienista de Machado de Assis em quadrinhos. E aí o aluno, ao ler a história em quadrinhos, ele pode se interessar em ler a obra original. Memórias do Sargento Milícia. Também, exato. É outra obra muito bem feita, né? Uma adaptação muito bem feita. Então, isso motiva o aluno a ler romances, contos e outros gêneros. Sim, obrigado. Porque a literatura brasileira tem sim que ser bem popular. Muito obrigado. Os fanzines. Os fanzines. Fale um pouco. E os cordéis. Fale um pouco deles. Fanzine, aqui já tem uma definição, né, do que é um fanzine. Fanzine, na realidade, é uma revista de fã. Sim. Então, coloca-se no fanzine aquilo que você gosta. Então, são os seus gostos. No caso aqui, eles poderiam fazer individualmente ou em duplo. Sim. No caso, eles tinham aqui a Isabela individual, e as minhas, as duas. Sim, exato. Então eles tinham que fazer a capa. O fanzine pode misturar desenhos com colagens, pode misturar tipos diferentes de letras. Então eles tinham que fazer. Eles podem fazer várias colagens, é a gosto deles. Só que foram estabelecidos alguns critérios. Sim. Então tinha que ter um índice. Depois que foi feito o índice, né, lógico, apresentação, né, das pessoas, uma pessoa famosa, tá vendo? Tudo isso aqui, pesquisou os tipos de letra, colagens, levou muito tempo, né, para fazer esses trabalhos. As letras de música, tudo voltado para a pessoa famosa. Teve também resenhas de livros e de filmes. Os alunos escolheram livros, leram em sala de aula, depois fizeram resenhas do livro, do filme que foi passado em sala de aula, eles fizeram resenhas, filmes que eles assistiram, fizeram resenhas, receitas prediletas. Podia colocar também desejos, né? O que você deseja, as suas paixões, no caso aqui chocolate. Então eles iam colocando coisas que eles se interessassem, passatempos também eles poderiam colocar. Veja que aqui é colagem, aqui feito pelas meninas, né? Caça-palavras. Então podia colocar o que quisesse. No caso da Isabela, ela quis colocar a informação sobre o aniversário dela, que era no dia 26 de julho deste ano. Essa foi a sua contribuição cultural dessa feira, é isso? Ainda tem os cordéis. Então esse trabalho foi feito com a participação também da professora Mariana. Cordéis, nós temos aqui cordéis da sexta A, dessa primeira corda, sexta B e sexta C. O cordel é uma representação popular. Então são histórias contadas são histórias contadas num formato de poema. Então a ideia é que eles contassem a história que eles bem quisessem, só que em forma de poema. Então tinha todo um critério. Os alunos montaram a sua história, é isso? Montaram. Tudo produção deles. Tanto a história em quadrinhos, que eles tinham que falar o que aconteceu depois da independência, a produção deles. As revistas também, os cordéis, tudo produção deles. Todo um trabalho pedagógico, né? Isso de integração do aluno com a cultura, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, essa imagem que está aqui foi feita na sala de informática, porque a professora Mariana também, os alunos digitaram na sala de informática os mesmos cordéis. Então, qual foi o processo? Primeiramente, eles escreveram, eles fizeram um rascunho do cordel em folha normal de caderno. Depois disso foi feita a correção e após a correção é que eles fizeram o texto definitivo com margem de 1 centímetro, utilizando letra tipo bastão, e o tema poderia ser
qualquer tema que eles quisessem. No caso aqui deste rapazinho, Sim. o Fábio fez esse processo, então ele fez o rascunho, passou para cá, né? Copiou em cada folha uma estrofe do cordel. A orientação é que fosse feito o cordel em 6 estrofes, utilizasse também 7 sílabas poéticas, que é a composição do cordel, e de preferência que tivesse rimas. É lógico que nem todos conseguiram fazer direitinho com 7 sílabas poéticas, né, com rimas. São 7 mas sílabas poéticas. 7 sílabas poéticas, digamos assim, é o ritmo do poema. Então, em um cordel, geralmente, o ritmo é em 7. Eu até falo para os alunos que o ritmo tem que ser contado nos dedinhos. Então, vai assim. Então, tem que dar esse ritmo. Todo dia, quando eu chego na escola, então tem que ter um ritmo adequado. Então, no caso, olha, ele fez a capa do cordel, as capas foram trabalhadas também com a professora Dagmar de arte. E depois, na sala de informática, ele reproduziu o desenho. Ele mesmo fez o desenho na sala de informática e também ele copiou, ele reproduziu o cordel feito por ele na sala de informática. Então nós temos também esse registro. Ali também, olha, foi feita aquela outra ilustração feita na sala de informática. Referente ao cordel aqui, assim? Também é do Lucas Juscelino. Eu não consigo achar o Lucas Juscelino aqui. Mas daqui a pouquinho Não eu é acho. esse sol ali? Esse aqui não? Daqui a pouquinho eu acho. Este outro foi feito pelo Tiago da sexta C. Ele fez na sala de informática? Ele fez na sala de informática. Também reprodução daquilo que ele tinha feito em sala de aula. O dele eu achei. Tiago Rocha. Então ele fez a capa do cordel. No caso, ele preferiu utilizar a técnica do grafite apenas, por isso que não é colorido. E depois ele reproduziu na sala de informática. Da mesma forma, ó, em cada folha uma ilustração e uma estrofe. Ilustração, estrofe, ilustração, estrofe. Essa foi a orientação dada para todos os alunos. Então há casos que a ilustração ficou muito bem feita e o cordel nem tão bem feito. Mas de qualquer forma, eu considero que foi um trabalho muito bom, porque eles fizeram o que fizeram, uns ajudaram os outros. Muito obrigado, professor. Essa foi a sua contribuição cultural, né? Exatamente. Para essa feira. Exato, para essa feira. E agradeço também a sua desenvoltura no falar. Muito obrigado. Parabéns. Vamos ver. Agora acho que eu tenho que reclamar outra poesia lá, hein? Vou ver se tem gente na sala, tem que reclamar mais uma vez. Vai, rapaz. E agora a gente vai achar quem mais? Vamos lá no fundinho.